Olá, tudo bem? O meu nome é Carla, eu sou enfermeira da educação continuada. Para quem não sabe, a educação continuada está dentro da educação corporativa. Sou enfermeira de formação. Hoje venho falar aqui com vocês sobre um tema que é extremamente importante na área da saúde. E antes de tudo, eu peço a sua atenção e a sua colaboração, porque este tema todos nós precisamos saber. Sabe por quê? Porque eu e você também somos paciente. Em algum momento a gente vai precisar ficar internado, não é mesmo? Então, por que que a gente precisa falar sobre segurança do paciente, né? E eu quero que vocês saibam que também a gente preza muito, né, por tudo que a gente coloca aqui na plataforma, tudo que a gente faz demanda tempo, investimento. Então, por favor, assista, né, coloquem suas dúvidas, venha falar com a gente. Nós estamos à disposição e a gente quer sempre o melhor, né, para que os nossos colaboradores da EBEL eles estejam em processo constante de desenvolvimento. Falando então de segurança do paciente, por que que a gente precisa falar desse tema? Você já ficou internado alguma vez? Conta para mim. Já fez alguma cirurgia e deu tudo certo? Pois é. Muitas pessoas não têm essa sorte. Por que que a gente precisa, né, falar sobre segurança do paciente? Por conta dessas notícias aqui que eu trouxe para vocês. Criança vítima de erro médico em cirurgia estava com a perna correta identificada. Era visível, diz mãe. Erro de enfermagem leva à morte de bebê de 2 meses em Salvador. Mulher morre após cirurgia e marido diz que a equipe médica esqueceu corpo estranho dentro dela. Criança recebe medicação errada em hospital no Ceará e é internada em UTI. Erros médicos geraram 12% das internações na UTI do HC de São Paulo. Por erro em cirurgia, mulher que ficou sem os ovários será indenizada pelo médico e pelo hospital. 2,6 milhões de pacientes morrem anualmente por erros evitáveis, diz a Organização Mundial da Saúde. Por erro médico, mulher trata câncer inexistente durante 6 anos em São Paulo. Idosa morre em Campo Belo após ter glicerina aplicada na veia. Um homem de 28 anos está em estado vegetativo após receber dosagem errada de remédio em hospital de Porto Alegre. Então, falando aqui com vocês sobre segurança do paciente, a gente precisa entender esse conceito. O que é segurança do paciente? É o reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. Ou seja, o paciente ele está, né, a nossa ideia é vou ao hospital, vou me tratar, resolver este problema e vou voltar para minha casa. Né? Eu não quero voltar com mais um problema. Então, a gente não quer que o nosso paciente ele volte com mais um problema. Nós não queremos causar um dano. Então, eu me preocupar com a segurança do paciente é eu me preocupar em reduzir ao mínimo aceitável o risco de dano desnecessário. Contextualizando, quando que nós começamos a falar mais ou menos sobre segurança do paciente em nível mundial? Lá em 1999, nos Estados Unidos, teve a divulgação de um relatório chamado To Err is Human. Sou muito boa no inglês, mas errar é humano. Esse relatório ele foi publicado pelo Instituto de Medicina, né, dos Estados Unidos. E o que que ele mostrou? Ele mostrou várias pesquisas que foram feitas nos Estados Unidos sobre a incidência de eventos adversos. Né? Então, o que que mais ele mostrou? Naquela época, em 1999, que 100 mil mortes por ano acontecia nos Estados Unidos em decorrência de eventos adversos. Esses eventos adversos, eles aumentaram o tempo de permanência do paciente. E claro, se eu aumento o tempo de permanência do paciente, eu também estou aumentando o custo, né? 10% desses pacientes internados sofrem algum evento adverso.
e 50% dos eventos adversos são evitáveis. Então, o que que a gente fala sobre evento adverso? O que que é um evento adverso? Então, são temas, né, que a gente precisa trazer aqui a definição para vocês. O evento adverso, ele é um dano causado pelo cuidado à saúde e não pela doença de base, ou seja, é algo que é causado aqui no serviço de saúde. O paciente não trouxe lá da casa dele. E esse dano, que é um evento adverso, ele vai prolongar o tempo de permanência do paciente em alguns casos, ou ele pode resultar numa incapacidade, né, no momento da alta, ou até mesmo em óbito. A gente sabe que alguns eventos adversos, infelizmente, eles corroboram para um desfecho desfavorável. E todo evento adverso eu preciso notificar. Ah, mas eu não gosto de notificar. Ah, mas vão me punir. Não, a cultura, a mudança, a preocupação com a segurança do paciente, ela, inclusive nos manuais, né, nos documentos, a gente precisa notificar, não é para punir, não é essa a intenção, mas a gente precisa saber o que está acontecendo, né? Eu costumo dizer que você administrar um hospital, né, para mim é a empresa mais difícil que você administrar. Então, como que a gente vai traçar planos de ação para que a gente diminua, né, ali a incidência, por exemplo, de queda, né, os casos de lesão por pressão? Se não é notificado, eu não sei o que está acontecendo. O que que a gente vai melhorar? Como que a gente vai melhorar? A notificação, ela é importantíssima, essencial, para que a gente tenha o nosso olhar voltado, né, para que a gente possa elaborar ações de prevenção e melhorar o processo de trabalho. Porque, como diz o relatório, errar é humano. O profissional com mais experiência, ele pode errar, né? Mas o que que tem por trás desse erro? Foi um contexto, o paciente caiu, mas onde ele caiu? O chão estava molhado, né? Ele tomou alguma medicação diferente que causou, né, algum distúrbio ali neurológico, enfim, que corroborou para que ele tivesse essa queda, né? Como que estava o quantitativo de enfermagem naquele serviço, por exemplo, né? Era um dia típico, teve intercorrência, estava aquela correria. Por que que isso aconteceu? Então, quando a gente olha para uma notificação, a gente tenta entender, né, o que que aconteceu e no que a gente pode melhorar. Pensando de modo geral, não é pensando na pessoa ou colocando culpados. Então, em 2004, a Organização Mundial da Saúde ela vai lançar a Aliança pela Segurança do Paciente. Aliança Mundial. Se a gente for pensar, demorou até um pouco, né? Lá de 1999 até 2004, por alguns anos. Então, só começou a se falar de segurança do paciente em nível mundial depois de 2004. A portaria 529 de 2013, no Brasil, estabeleceu o Programa de Segurança do Paciente e também estabeleceu o núcleo de segurança do paciente. Nós trabalhamos no Hospital Evangélico, que é um hospital que conta com um núcleo de segurança do paciente, né? Um núcleo ativo, um núcleo que recebe essas notificações, que tem que pensar nas intervenções, que tem que analisar esses ocorridos. Né? Não é todos os hospitais, os serviços de saúde que possuem o núcleo de segurança do paciente. Então, enquanto a isso, nós somos privilegiados. E os primeiros dados que a gente tem no Brasil de estudos, né, foi de 2009, que a cada 100 pacientes, naquela época, de 100 pacientes internados, 10 sofriam algum evento adverso. E quando a gente fala de segurança do paciente, a gente está falando de qualidade também. Mas você que está aí do outro lado da tela, olha aqui, vem comigo. O que para você vem primeiro? A segurança do paciente ou a qualidade? Eu preciso ter segurança para ter qualidade? Ou eu preciso ter qualidade para eu ter segurança? Me conta o que você acha. Quem falou que segurança do paciente vem primeiro, acertou. Eu só posso dizer que um serviço tem qualidade, né, um cuidado de qualidade, se eu tenho segurança. Então, quando a gente fala, né, de qualidade, a segurança, ela é um atributo da qualidade.
até um Dona Bidjan, ele estabelece esses atributos da qualidade, né, ele vai falar, para eu ter qualidade, eu preciso ter segurança, né, e outros atributos, como efetividade, cuidado centrado no paciente, oportunidade, eficiência, fazer o que eu posso, né, com os recursos que eu tenho, enfim. E quando a gente fala de qualidade, a gente pode falar que a gente fala também de acreditação. A acreditação, muitas vezes, ela é entendida como um selo de qualidade. Carla, mas o que é acreditação? Eu nunca ouvi falar, ou às vezes eu me deparo, eu escuto aqui no hospital falar que o hospital ele tem acreditação da ONU. A acreditação ela é um método de avaliação e certificação que busca promover a qualidade e a segurança da assistência no setor de saúde no Brasil, no caso da ONU. Então, assim, a acreditação ela é um processo de avaliação. Eu quero ser acreditado, eu vou atrás dessa empresa. No caso, a nacional, né, a Organização Nacional de Acreditação, a ONA, né, a gente tem esse exemplo. Nós temos o selo ONA nível 3, que é um nível de excelência, né? Mas existem outras empresas internacionais, nacionais que fazem outras empresas internacionais que fazem acreditação, mas a ONA é a nossa referência nacional. Então, quando a gente fala que o hospital evangélico ele tem esse selo, né, ó, acreditado com excelência, ONA, nível 3, quer dizer que o hospital ele precisou cumprir com várias exigências que esta empresa ela solicita. Então, ela faz uma auditoria, ela vai questionar várias coisas de vários processos do hospital, inclusive relacionado à segurança do paciente. E eu só recebo este selo se eu cumpro e entrego tudo que essa empresa me pediu. Então, assim, eu preciso manter um padrão, né, de excelência, de cuidado, enfim, em todos os aspectos. Então, a gente pode dizer que nós trabalhamos num hospital que tem selo, que tem acreditação. Inclusive, o hospital é acreditado pela ONA, né, é o único acreditado pela ONA aqui do norte do Paraná. Então, falamos sobre a qualidade, né? E quando a gente fala de segurança, muita gente lembra dessas metas internacionais que vocês vão se deparar por aí no hospital, em alguns setores, em alguns andares, eu já vi que tem banners, enfim. A gente se preocupa, porque isso, né, diz muito sobre a cultura do hospital. A gente quer se preocupar sempre e melhorar sempre a segurança do paciente. Então, aqui a gente vai encerrar essa primeira aula da trilha e eu espero vocês nas próximas trilhas. A partir de agora, nós teremos uma trilha, uma aula, né, para cada meta. Então, nós vamos abordar uma aula para identificar, com a meta, identificar corretamente o paciente. Né? Outra aula, melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde, melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração de medicamentos, assegurar a cirurgia em local de intervenção, procedimento pacientes corretos, higienizar as mãos para evitar infecções. E a última aula vai ser sobre reduzir o risco de queda e úlceras por pressão, que na verdade a gente utiliza a terminologia lesão por pressão, que é a mais atualizada. Eu agradeço pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Foi só uma introdução, brevemente, de como que surgiu esse tema segurança do paciente. E lembre-se, o paciente não é o amor de alguém. O paciente é eu e você. Então a gente tem que pensar além, né, que o paciente é o amor de alguém. Não, eu também sou paciente. Você que está me assistindo também é paciente. O que que a gente quer, né, quando a gente for internado, quando a gente for receber uma assistência? Será que a gente quer estar no hospital que tem essa cultura de segurança do paciente, que se preocupe com isso? Então fica aí a reflexão. Muito obrigada pela sua atenção e até mais.